Fala, brasileirada do QI 83. E atendendo um pedido da minha maravilhosa esposa, eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre o conflito Israel e Irã que eclodiu nos últimos dias e até o presente momento travam uma batalha de mísseis, Israel com seus caças bombardeando posições estratégicas do governo iraniano. E aqui eu vou tentar desenrolar para vocês mais ou menos o porquê que isso está acontecendo, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática, bem sucinta, bem simples. E caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você pode procurar aí o vasto material que tem na internet, opiniões aí de grandes especialistas, para vocês terem um panorama um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais completo. Tá? Então, nos últimos dias, nós acordamos, com o grande ataque israelense a instalações militares do governo iraniano. Não é segredo para ninguém que o Irã, através do seu grande Ayatollah Ali Khomeini, preza a destruição do Estado de Israel. Se você procurar no YouTube e em alguns outros lugares, vocês vão ver discursos do qual o grande sonho dele e do seu governo é varrer Israel do mapa. E esse ataque por parte de Israel foi uma forma de Israel destruir o programa nuclear iraniano, que num primeiro momento eles sempre alegam que é para fins pacíficos, mas quem estuda um pouquinho o assunto sabe que no fundo eles almejam conseguir uma bomba nuclear, porque uma bomba nuclear para países ele não só serve como uma arma de destruição, mas sim de dissuasão. Países que possuem alegadamente as suas bombas ou o seu poderio nuclear, eles jamais serão derrotados. Então, um país que possui o seu armamento nuclear, ele pode perder no campo de batalha, ele pode chegar muito próximo da derrota, mas ele nunca é de fato, porque ele poderia acionar as suas armas nucleares, causando uma guerra que poderia destruir o mundo. Então, é um poder de dissuasão muito grande. Um país que conquista esse poderio, ele entra num seleto rol de países que não podem ser destruídos ou atacados diretamente. E como Israel sabe que o Irã pretende, se chegar a isso, destruir o seu país, realizou um ataque preventivo contra instalações militares, usinas nucleares, laboratórios secretos e principalmente desmantelando a sua alta cúpula militar, onde todos foram eliminados em ataques de precisão. Pode eclodir uma guerra mundial? Eu, na minha humilde opinião, acredito que é muito difícil, porque os países não vão buscar isso, principalmente os grandes atores China, Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos mobilizaram as suas tropas e principalmente seus 3 maiores porta-aviões para o teatro das operações israelenses, e é muito provável que eles entrem na guerra para apoiar Israel. Isso ainda não foi feito. O Trump disse aí ontem que vai aguardar 2 semanas, mas toda operação militar já está programada, ele já tem planos, que a ideia de Israel e também dos Estados Unidos é que, se a guerra for travada com os Estados Unidos auxiliando Israel contra o Irã, é que o regime iraniano caia. Um regime déspota, um regime tirano, que oprime a sua própria população e principalmente as mulheres, e é o desejo de Israel e também de Donald Trump. Tá? E por que é muito sensível esse ataque? É muito importante que você saiba a verdade. Israel atacou o Irã para atrasar ou aniquilar as pretensões iranianas de possuir uma bomba nuclear. Alguns serviços secretos internacionais e principalmente dos Estados Unidos e israelense afirmam que em 15 a 60 dias o Irã teria material suficiente para produzir uma bomba nuclear. E o que seria esse material? Primeiro de tudo, o essencial urânio enriquecido.
ele é muito utilizado por países para fins pacíficos, como energia, pesquisa, mas ele pode ser transformado para uso militar. Então o urânio enriquecido até uma porcentagem, se eu não me engano é de 70%, 80%, acima dessa porcentagem ele é usado para bombas nucleares, abaixo disso ele é usado para fins pacíficos e de pesquisa. Então os países, né, através de vários tratados ratificados pela ONU, assinam, né, declarações do qual se comprometem a utilizá-los apenas para fins pacíficos, e é esse o verniz oficial do Irã. Mas no fundo a gente sabe que o grande desejo é usar para a questão militar. E Israel, num ataque preventivo, atacou e destruiu grande parte dos centros de pesquisas e também matou os principais cientistas sêniores, ou seja, aqueles cientistas que tinham o mais alto conhecimento técnico do programa nuclear iraniano. Com isso, muito provável que atrase bastante, mas não cessa. E Israel, ao mesmo tempo, destruiu toda a cadeia de comando da alta cúpula militar iraniana, na esperança de desbaratá-los. E aí começou o contra-ataque iraniano através de mísseis atirados indiscriminadamente contra o território israelense, que consegue, na maioria das vezes, derrubá-los através do domo de ferro, né, que nada mais é do que um escudo de mísseis que derrubam outros mísseis, mas pela capacidade também balística do Irã, muitos mísseis estão caindo em território israelense. O que acontece? Qual é a parte mais sensível desse grande problema? Existem algumas usinas nucleares iranianas que estão sendo utilizados os estudos secretos para as bombas nucleares, que ficam incrustadas em montanhas, por exemplo, a de Natanz e a de Fordon. E Israel, quando bombardeou essas duas instalações, conseguiu destruir alguma parte, mas para que destrua todo o trabalho e toda a capacidade do Irã de fabricar, possivelmente no futuro próximo, bombas nucleares, precisaria dos Estados Unidos, que é o único que possui um armamento capaz de perfurar o subsolo na proporção ideal para destruir de vez as usinas nucleares iranianas. O Irã não aceita sentar à mesa de negociação enquanto os ataques por parte de Israel prosseguirem. Israel promete não parar com esses ataques, pois militarmente ele é muito superior ao Irã e já conquistou a supremacia aérea. Então, num combate entre nações, a supremacia aérea é 80% aí da vitória, e o Israel já conseguiu e agora faz bombardeios pontuais em pontos específicos do Irã para destruir a sua cadeia de comando. Gente, o que eu acho que vem a acontecer no futuro próximo? Existem duas situações. O Irã senta e abre mão total do seu regime, né, e a sua busca por um programa, entre aspas, pacífico de energia nuclear, com supervisão dos Estados Unidos, né, e da OIA, que é o órgão que fiscaliza as questões atômicas, ou ele é totalmente destruído e muito provavelmente o seu regime derrubado. É o que Israel quer, é o que os Estados Unidos quer. Pelo Trump já teria acontecido esse ataque, ele ameaçou diretamente o grande líder do Irã, mas ele abriu essa janela de 15 dias para uma situação diplomática, tá? E Israel atacou porque 60 dias atrás os Estados Unidos estavam na mesa de negociação com o Irã. Não chegaram num consenso. Quando findou o prazo de 60 dias, Israel atacou. Israel está atacando por uma questão de sobrevivência, gente. Não se iludam. Se o Irã conseguir uma arma de destruição em massa através das suas bombas, eles vão usá-las contra Israel. Qualquer um que pense contrário disso, desculpa a minha sinceridade, é um imbecil, né? E um canalha. E a outra questão é muito importante. Os Estados Unidos entrando no teatro de operações e de combates contra, né, o país do Irã, Rússia e China já disseram ser contraproducentes essa questão. Mas são países que, infelizmente, provavelmente militarmente, eles não vão agir. E para a China e a Rússia ter o Irã lá fustigando os interesses americanos e principalmente Israel, que é o grande parceiro dos Estados Unidos na região, no teatro geopolítico é muito interessante, tá? Então você ter aí o inimigo
do seu inimigo num tabuleiro geopolítico, principalmente numa região muito sensível na questão energética, é muito importante. A Rússia não tem poder suficiente para mandar tropas ou maquinário bélico, porque já tem os seus próprios problemas domésticos, né? A China, naquela batalha comercial com os Estados Unidos, também provavelmente vai ficar na retórica ou apoiar indiretamente, como os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. Mas diretamente eu acredito que não chegue a um conflito de uma terceira guerra mundial, mas pode envolver ali uma guerra total no Oriente Médio, envolvendo alguns países islâmicos contra Israel, que também aí é uma alternativa um pouco menor, porque eu acho que a Arábia Saudita não se envolverá, ela é parceira dos Estados Unidos, a Turquia muito menos, sendo apenas aí o Líbano através do Hezbollah, que está muito enfraquecido. Então seria uma guerra majoritariamente entre Irã, Israel e Estados Unidos, onde o Irã não tem nenhuma chance. A grande questão é como o Irã vai reagir. Israel tem todo o poderio bélico com a entrada dos Estados Unidos na guerra, e o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, onde passa grande parte do petróleo exportado, podendo gerar aumento de preços no mercado global. Ele pode atacar indiscriminadamente com bombas químicas Israel ou bases americanas na região, né? Que ele já disse que se os Estados Unidos entrar na guerra, ele vai realizar ataques baseados ali em quase 40 mil homens espalhados em bases militares no Oriente Médio. Ele tem capacidade balística de mísseis para atingir essas bases. E aí seria uma guerra muito perniciosa, com muitas vítimas de ambos os lados. Israel vai continuar com os combates, vai continuar com os seus bombardeios. Irã provavelmente vai continuar com a retórica, mas ele está muito próximo, a população já está muito insatisfeita com eles, e a chance de uma troca de regime com os Estados Unidos entrando na operação é muito grande. Bombardeando Natanz e principalmente Fordon, que são as duas usinas nucleares onde os serviços secretos estimam que está acontecendo o programa militar de enriquecimento de urânio pelo Irã. E com essa destruição aí sim seria completamente aniquilado as suas aspirações nucleares. Então, para o Irã ter uma bomba nuclear é uma questão de sobrevivência, agora é uma corrida contra o tempo. Eu acredito que os Estados Unidos venham a intervir militarmente, eu acredito que eles não vão chegar no acordo. Essa tentativa diplomática e esses 15 dias que Trump deu de janela é só uma desculpa para esgotar todos os canais diplomáticos para uma operação militar. E ele também enfrenta alguns desafios domésticos, porque ele foi eleito com a propaganda de que ele não envolveria os Estados Unidos em guerras onerosas para a economia americana, mas 82% da sua base de apoiadores, até dentro do Congresso americano e até as pessoas que o elegeram, apoiam que ele entre num conflito apoiando Israel. Então ele está numa sinuca de bico. Eu acredito que os Estados Unidos entre na guerra, vai ser muito improvável que eles realizem essa questão diplomática. Para o Irã, é uma sobrevivência do regime dos Ayatollahs, uma bomba nuclear e um seguro para que nenhum outro país, nem mesmo Israel, o invada ou o provoque. Então vamos esperar cenas do próximo capítulo, né? Eu tentei aqui de uma forma mais lúcida possível explicar, de uma forma mais simples possível. Tem grandes materiais aí nas redes sociais, mas por favor, não caia na premissa de vilões sendo tratados como coitados. Se o Irã chegar ao poder de uma bomba nuclear, ele destrói Israel na primeira oportunidade. O que impede ele hoje são mísseis, porque infelizmente eles não conseguiram, né? Ou infelizmente, me perdoem, felizmente eles não conseguiram ainda desenvolver um programa balístico que é muito complexo. Não é só você ter o urânio enriquecido para fabricar uma bomba nuclear, mas adaptá-la a mísseis que tenham condições de viajar até o alvo. E isso passa por várias fases: combustão, estrutura, acoplamento, e o Irã ainda não conseguiu essa capacidade, mas ele pode transformar material nuclear em bombas sujas, bombas explodidas nucleares de carros, vans, caminhões, né, que são chamados bombas sujas, bombas rudimentares nucleares. Espero que isso jamais aconteça. A gente já
brincou uma vez de acreditar que existiam pessoas boazinhas na Segunda Guerra Mundial, depois com a crise dos mísseis em Cuba. A gente não pode ficar pagando para ver. Israel está corretíssimo, é uma autopreservação, é uma autossobrevivência, e aí a gente fica esperando cenas dos próximos capítulos, e se vocês tiverem mais interesse, se informem aí que o material é vasto.